Camaradas, neste vídeo eu quero falar de uma coisa que até agora não vi ninguém falando sobre a importância, em que medida a importância de Lula pode ser positiva para todos nós. Também quero dialogar com os camaradas do PCB e da UP que decidiram não apoiar Lula, sobre a importância sobre a importância de vencer no primeiro turno. Quero também fazer aquele monitoramento, né, que a gente já vinha fazendo. Pega as várias variáveis, as várias possibilidades, e já está em tempo de verificar o que se confirmou, o que não se confirmou e quais as projeções. Né? Então vamos lá. Primeiro eu queria puxar esse diálogo com os camaradas do PCB e da UP. Vejam, eu não vou polemizar com Ciro e Tebet porque não são do meu campo. Tá? Vou perguntar, Ciro, Tebet, não tem porquê. Né? E tem outras pessoas que fazem isso melhor. Eu queria aqui chamar a reflexão dos integrantes do Partido Comunista Brasileiro, PCB, histórico PCbão, e da Unidade Popular, né, que também tem uma história longa, apesar de ser uma entidade nova, mas tem uma história desde o MR8, né, nos tempos da ditadura. Eu acho que foi um erro tático. E tem uma coisa, né? Eu fui daquelas pessoas que rechaçou os ataques, à honra, né, e à honestidade desses militantes, desses valorosos militantes. Mas a gente não pode deixar, uma coisa é respeitar o direito à candidatura, outra coisa é a gente não deixar de fazer a crítica, né, e apontar que foi um erro tático, está sendo um erro tático muito importante, né? Derrotar o bolsonarismo não é uma coisa igual a qualquer eleição, em que no primeiro turno você lança o candidato, no segundo você apoia, né? Infelizmente eu cheguei a escutar de dirigentes do PCB que no segundo turno, que segundo turno, né? E se Bolsonaro tivesse ganho no primeiro turno? Né? E eu não duvido que isso podia acontecer, não. Eu já falei isso nos vídeos anteriores. Poderia, ainda bem. Enfim, eu acho que o PCB, né, acho que Jones Manuel, faço um apelo aqui a Jones Manuel, né, mude, apoie a candidatura Lula, né, faço apelo ao PCB, ao UP, né, revisem suas posições, apoiem Lula no primeiro turno, porque isso é muito importante para que a gente possa garantir uma grande derrota ao bolsonarismo, né? Ao bolsonarismo. A luta, na verdade, eleger Lula é um passo pequeno, primeiro e pequeno. A luta vai ser muito grande e a gente precisa do povo unido e organizado para isso. E de que eles estejam junto com o campo da esquerda na campanha de Lula, somando para puxar ou mandar a conjuntura, né, para o lado da esquerda. Bom, deixa eu abordar uma outra coisa aqui. Por que é importante o Ellen no primeiro turno, na minha opinião? Já se apresentaram vários argumentos, não vou repeti-los. Você que me assiste aqui certamente escuta já muita coisa. Eu queria apenas falar de uma coisa. Se Lula ganha no primeiro turno, aqueles candidatos a governador do campo do PT, do campo lulista, digamos assim, do campo mais de esquerda, vão estar mais fortes para ganhar no segundo turno. Isso é muito importante. E eu vou explicar, não é só a questão eleitoral, não. Não é só a questão eleitoral, não. Um governo Lula, né, e principalmente no Rio de Janeiro, e São Paulo também, né, um governo Lula com Freixo no Rio, governador, com Haddad em São Paulo e em outros estados, né, será muito interessante, será muito importante. E é evidentemente que se Lula ganha no primeiro turno, ele impacta as eleições no segundo turno desses estados. Então, a chance do Rio votar em Freixo, a chance de São Paulo votar em Haddad é maior, tá? Porque vão estar impregnados com o teor, o sentimento da vitória de Lula. Esse dado é importante. E aí tem uma coisa que é horrível. É Lula presidente e aquele Castro, não é, no Rio de Janeiro governador. Vai ser o bastião do bolsonarismo, não é, com as milícias, com o tráfico, não é, com toda a organização da criminalidade que já está cada vez mais íntima do bolsonarismo. Imagina, né, o papel disso aí. E eu tenho uma grande preocupação de que o Brasil inteiro vire um grande México, eu tenho dito isso. Né? No México, o tráfico de drogas, a criminalidade, ele mata líderes sindicais em massa, eles já fazem isso, né? Mas a novidade é que o próprio Estado Nacional também já está corroído
infiltrado por essas instituições, inclusive o exército, né, mexicano. Então, eu quero pedir a você que, mesmo que não seja importante para o seu estado, a vitória do Lula no primeiro turno, mas em solidariedade ao Rio, em solidariedade a São Paulo, e também porque isso o que acontece com eles impacta na nossa vida, é importante demais a gente somar forças na reta final e mobilizar as pessoas para eleger Lula no primeiro turno. Agora vamos fazer o monitoramento das coisas que eu comentei e o que é que está se confirmando e o que é que está se descartando. Bom, para começar, eu cheguei a dizer que nos primeiros vídeos que tanto poderia haver vitória de Lula quanto de Bolsonaro no primeiro turno, né? A possibilidade de Lula continua a existir. A de Bolsonaro a gente pode descartar, salvo se aconteça uma reviravolta surpreendente, né? Algum fato ultra novo, algo muito assim, que mude bastante. Naquele momento eu acho que era correto, eu acho que é uma análise correta a previsão, mas o que é que houve? Primeiro, as iniciativas dele não tiveram pequenos impactos, é o que a gente chama de voo de galinha, né? Teve um crescimentozinho assim fraquinho e não trouxe grandes vantagens. Então, isso aí tudo fortaleceu a candidatura de Lula. E a candidatura de Lula, como eu falei, ela conseguiu se manter estável, né? E realmente não era eu, tá, que estava dizendo, eram os analistas, as pessoas que estavam lendo, que estavam acompanhando, estavam dizendo que o desafio de Lula era se manter estável. É, eu disse que quando começasse agora, ia haver uma pressão sobre as candidaturas da terceira via. E isso está acontecendo, né? E eu acho que o PT está acertando. O Lula falou no primeiro turno, há poucos dias, em ganhar no primeiro turno. Acho que é bom ele fazer isso para dar gás à militância, mas quem está pressionando o voto de Ciro e o voto de Tebet são pessoas do entorno, né? São pessoas sem uma ligação. Isso é muito positivo, tá? Como eu disse no vídeo passado, para eles não cavarem falta, não darem onde mais, ficar, ai, me machucou, me machucou. Eles não têm como acusar o Lula e o petista nesse sentido. Que bom que estão fechando a boca, estão acalmando aqueles peitistas sectários e raivosos que têm mania de atacar quem não concorda com a posição do campo majoritário da esquerda brasileira. Bom, eu falei que nesse momento, agora, poderia haver deserções. Estão acontecendo, mas são menos do que as que eu esperava. Tá? Vamos acompanhar, talvez daqui para o final das eleições, nós teremos mais. Podemos ter mais e podemos ter uma quantidade maior. De qualquer forma, já é uma surpresa. Por exemplo, uma Tabata Amaral já está apoiando. Uma declaração de Fernando Henrique Cardoso ontem, né? Enfim, várias adesões de tucanos, né? Então, de certa forma, isso já é positivo. E também que tem vários candidatos a governador nos estados da base bolsonarista que não faz campanha para ele. Isso já é um sinal também muito interessante. E por fim, né? Aliás, vou só mais uma coisa: a mobilização que eu esperava não aconteceu, né? Então, que eu projetava, né? Não aconteceu. Isso é ruim, né? Mas talvez tenha havido uma preocupação de não polarizar para não criar um ambiente propício ao conflito que Bolsonaro buscava. Eu não concordo, mas essa pode ter sido a explicação para que o PT não apostasse numa ampla mobilização. É, Tem um último dado que é muito importante. E se a gente não ganhar no primeiro turno, né? Eu estava muito preocupado com isso, tá? Eu posso dizer que agora eu estou um pouco menos, mas lembrando, eu sou contra o determinismo, eu não gosto dessa história de vamos ganhar no primeiro turno, não vamos ganhar. Há pouco tempo eu dizia que ia ganhar e tinha gente, tá descartado de forma bem arrogante até, né? Agora tem pessoas arrogantes dizendo que nós vamos ganhar. Eu acho que a arrogância não combina com o marxismo, a arrogância não combina com a análise dialética dos fatos, mas tem uma coisa que eu acho muito importante para concluir esse vídeo, que é a rejeição a Bolsonaro é mais de 50%. Isso é um fato muito positivo. Isso quer dizer que se a gente não ganha do primeiro turno, geralmente se diz, o segundo turno é outra eleição. Tudo bem, mas vai ser muito difícil o Bolsonaro reverter diante da rejeição tão grande que ele tem.
tá? Muita gente diz, eu não voto em Bolsonaro de jeito nenhum, mais de metade da população nas pesquisas estão apontando isso aí. É muito difícil de reverter, porque todas as balas que ele tinha, ele já usou, não é? Então, na economia, né? E a minha visão é que a economia acaba prevalecendo nessa hora. Então, nós estamos caminhando sim para uma vitória de Lula. A tendência, esse dado é um fato novo, na verdade, que eu quero trazer. Há uma perspectiva mais otimista agora do que aquela há 2, 3, 4 meses. A perspectiva otimista é que depois de todas as iniciativas populistas que Bolsonaro desenvolveu, ele não conseguiu reduzir sua rejeição e, consequentemente, isso cria as bases para uma vitória de Lula no primeiro ou no segundo turno. Isso quer dizer que, se não der no primeiro, não podemos desanimar, não podemos amolecer. É importante que ele ganhe no primeiro? É, para dificultar o golpismo de Bozo, para favorecer que, onde tem segundo turno nos estados, o voto de esquerda cresça, não é? Mas também é importante que a gente também não perca a moral, né? A moral da tropa, e se a gente tiver segundo turno, a gente vai para ganhar essa eleição. Tá bom? Um forte abraço e vamos nos falando.